Meus irmãos e amigos, eu cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça de Deus, estamos aqui para processar mais um vídeo, que promove edificação espiritual. Meus queridos irmãos e amigos, eu queria convidar a todos, se for possível, você pegar um exemplar da sua Bíblia para acompanhar conosco essa reflexão espiritual que Deus tem colocado no nosso coração para nossa exortação. Eu queria chamar a sua atenção para lermos no livro dos Salmos, Salmos 128, e versículo 1 até o versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém, meu amado irmão. Graças a Deus pela leitura da Santa Palavra do Senhor, que podemos extrair aqui deste texto muitas lições espirituais da parte de Deus para nossas vidas. Mas, se fôssemos colocar um tema para essa reflexão espiritual desta noite, colocaríamos, dando prosseguimento ao tema, provação, uma permissão para aperfeiçoamento. E esse é um dos vídeos que estamos processando com este tema, E queríamos colocar este mesmo tema para a nossa reflexão nesta noite. E, meus amados irmãos, eu queria chamar a sua atenção para nós observarmos o versículo de número 3, do Salmo 128 que lemos. E queria já extrair a lição nesta ocasião, neste momento. Eu queria recapitular com você, ou relembrar o versículo que nós lemos, o versículo 3 do Salmo 128, ele diz assim: a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eu queria chamar a sua atenção, meu amado irmão e amigo, para as utilidades do fruto da oliveira. A Bíblia fala aqui no versículo 3 sobre que os teus filhos, serão como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E eu queria falar um pouco sobre essa planta e sobre as suas utilidades. Até hoje, essa planta, a oliveira, tanto ela como o seu fruto, pode nos trazer grandes benefícios. Mas eu queria dizer que esta planta, tanto ela como o seu fruto, como já disse que ela é útil, nos tempos antigos, nos tempos do Antigo Testamento, essa planta ela era útil para a manutenção da luz do santuário, do templo do Senhor nos tempos de Moisés. A gente vê isso no livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia,
no capítulo 27, versículo 20, está registrado lá que o óleo da oliveira, quando se era extraído e processado, não é? Esse fruto, ele servia para colocar o óleo da oliveira, servia para manutenção, para colocar nas luzes do santuário do templo do Senhor, nos tempos de Moisés, de Arão e dos sacerdotes, né? Servia para a luz do santuário. Era útil para medicamentos, conforme Salmos 92 e versículo 10, está registrado que esse óleo era útil para medicamento, né? Era útil para ungir-se, com esse óleo se ungia, Êxodo 30, versículo 24 até o versículo 30, né? Era um costume do Antigo Testamento e do Novo ungir-se antes de um banquete, né? Segundo Samuel 14, versículo 2. Miqueias 6 e 15 também faz referência, né, a ungir-se com óleo. E Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, o médico amado, no capítulo 7, versículo 46, está registrado também e fala sobre ungir-se com óleo. Era útil também para ungir os reis e sacerdotes. 1 Samuel capítulo 2 e versículo 10, ungia-se os reis, né? 1 Samuel capítulo 16 e versículo 13, ungia-se os reis, né? Usava-se azeite para fazer as refeições, usava-se nas refeições, usava-se para o comércio de Israel com outros povos. Foi útil para serem feitos a madeira, não é? Foi útil a madeira dessa planta, oliveira, né? Já que estamos falando sobre ela e eu queria me deter sobre esta planta e o seu fruto. Foi útil para serem feitos 2 querubins do templo, 1 Reis capítulo 6, versículo 23. Utilizou-se, né, para a construção da porta do Santo dos Santos, 1 Reis capítulo 6, versículo 31 até o versículo 33. Utilizaram-se de ramos de oliveira para fazer tendas na festa dos tabernáculos, Números capítulo 8, versículo 15. Foi usado como uma metáfora em Romanos capítulo 11, versículo 17 ao 24. O fruto da oliveira em seu estado silvestre é pequeno e sem valor. Torna-se bom e abundante quando na oliveira silvestre é enxertado um ramo de boa árvore, ou seja, um ramo de uma oliveira frutífera, não é? A oliveira frutífera, quando ela é enxertada na oliveira silvestre, que o seu fruto é raquítico, não é? Ela produz fruto. A oliveira raquítica, uma vez enxertada, produz bons frutos, né? Isso foi dito por Paulo, não é? Que ele pegou este exemplo, não é? E usou como uma metáfora para descrever, não é? E exemplificar como tipo da nossa salvação, que Jesus nos tirou do mundo, nós fomos tirados do mundo e enxertados na oliveira verdadeira que é Cristo. E por isso nós cantamos oliveira verdadeira, não é? Jesus Cristo nele fomos enxertados através da fé. E hoje podemos dar fruto e bons frutos. Amém? Digno de arrependimento.
Então, meus queridos irmãos, essa planta, tanto a planta como o fruto, ela era útil e é útil para diversas coisas, não é? Inúmeras coisas. Se fôssemos citar aqui, a gente ficaríamos citando, não é? Passaríamos um bom tempo aqui, não é? Bastante tempo citando os benefícios da oliveira e do seu fruto. Mas esse fruto da oliveira, ele passava por processos de aperfeiçoamento, não é? Para que fosse útil. Não é? O seu fruto, quando extraído, ele passava por processos para que servisse para que tivesse os seus fins, não é? Para que servisse, fosse útil, precisava passar pelos processos, não é? Glória seja dada ao nome de Jesus. O fruto da oliveira era esmagado e pisado, né? O primeiro processo que vemos na palavra de Deus sobre esse fruto da oliveira, ele está em Miqueias capítulo 6 e versículo 15, onde a palavra de Deus nos diz assim, eu queria ler com você, Miqueias, capítulo de número 6 e versículo 15. Miqueias 6 e 15. Tu semearás, mas não cegarás. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite. E o mosto, mas não beberás vinho. Então, nós vemos aqui neste versículo, né, de Miqueias 6 e 15, que ele era pisado. Não é? O fruto da oliveira aqui, ele era pisado para que servisse, para que se desse os seus fins e trouxesse benefício. Não é? Ele era pisado, tá certo? Pisado. E Êxodo 27 e 20, vamos ler esse texto, queria ler com você, Êxodo 27 e 20, bem rapidinho aqui, diz assim a palavra de Deus. Êxodo 27 e 20. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Então aqui nós vemos que ele era útil para a luz do santuário, mas ele precisava ser processado. E aqui Moisés, inspirado por Deus e direcionado por Deus, ensinava, não é, aos seus súditos que o ajudava no trabalho do santuário, não é? Ele, sido ordenado por Deus para Moisés e os seus súditos, disse que a oliveira, o fruto da oliveira, ele era pisado. E muitas vezes eles pisavam, não é? Batiam no pilão como um processamento, não é? De esmagação daquele fruto para que se extraísse aquele óleo, para que servisse para a luz do santuário e, consequentemente, não é? A todos aqueles benefícios que passei para os irmãos. Mas nós podemos aqui, por que não falar isso, não é? Em dizer que a palavra de Deus, toda a Bíblia, disse o apóstolo Paulo, ela é divinamente inspirada, né? Para nos ensinar, para nos redarguir, para nos exortar, não é isso? Toda a Bíblia ela é inspirada para nos edificar, não é isso? E nós vemos que muitas vezes, muitas pessoas, muitos filhos, não é?
podemos fazer uma comparação aqui, né, desse processamento do fruto da oliveira, né, e aplicar na nossa vida. Né? Muitos estão passando por grandes processos de Deus para que ele seja útil tanto dentro da casa do Senhor como fora. Não é isso? Foi por isso que o salmista, ele inspirado pelo Espírito Santo, escreveu este salmo aplicando justamente aos filhos. Né? Aos filhos. E muitos filhos, muitas vezes desobedientes, em primeiro lugar a Deus, depois a pais e mães, estão passando por grandes processos como o fruto da oliveira para servir, para ser útil na casa do Senhor, né? Para ser útil. Muitas pessoas estão passando por grandes processos para ser útil, grandes provações. Foi por isso que eu citei o tema aqui para os irmãos, né? Tudo que a gente faz pedindo confirmação e orientação a Deus. Passei esse tema, né, para os irmãos da parte de Deus. E se fôssemos citar um tema aqui de um filho de um coração ruim, de um coração duro, de um coração inconverso, né, que passou por grandes processos da parte de Deus para que fosse útil, né, tanto para a sua família como para os demais, os de fora, citaríamos o exemplo aqui, né, de tantos exemplos que podemos citar aqui na palavra de Deus. Né? Você há de convir comigo, mas eu queria citar um exemplo aqui na palavra de Deus de um jovem, né, de um dos filhos de Jacó, que passou grandes provações. Né? Eu quero citar aqui pelo menos 3 provações que Judá passou para que fosse processado, para que ele fosse, melhor dizendo, aperfeiçoado, né? Para que fosse útil, tanto para a sua família como para os demais. Né? Eu queria ler com você, né? E como já disse, o coração de Judá era um coração duro, um coração inconverso, um coração de falta de amor pelo seu irmão. Isso foi do coração de Judá o intento de vender o seu irmão José. Mas nós vamos ver agora, né, como eu estou fazendo uma comparação do fruto da oliveira com Judá, né? Estou fazendo uma metáfora, né? Uma comparação. Judá era esse filho, não é? Que não tinha amor pelo seu irmão, que não tinha, o coração de Judá era um coração de pedra. Mas eu venho da parte de Deus nessa hora dizer que Deus, ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. O Senhor, ele faz transplante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? Ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, no momento que ele quer. E muitas vezes o seu trabalhar nos traz desconforto. Nós vamos ver agora que na vida de Judá passou por grandes desconfortos, mas foi para grandes finalidades do Senhor. Antes da aprovação, Judá era uma pessoa, mas depois da aprovação, ele era outra pessoa totalmente diferente. Eu queria ler com você no livro do Êxodo, no livro do Gênesis, no capítulo 37 e no versículo de número 26 e 27. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis capítulo 37, versículo 26 e 27. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito
haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua carne? Vinde e vendamo-lo aos ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos o obedeceram. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui, não é, que foi do coração de Judá este intento, esse mau intento contra o seu irmão de vendê-lo. Ora, meus amados irmãos, quem vende o seu irmão não tem amor para com ele, não é? Não tem afeto, não tem cordialidade, não tem carinho pelo seu irmão. Então foi isso que aconteceu de Judá para seu irmão José. Tá vendo? Que a primeira provação que nós vemos na vida de Judá para que se processasse, não é? Esse trabalhar de Deus para que ele fosse útil, para que Judá fosse útil, assim como um fruto da oliveira é útil e era processado. A primeira provação está no versículo de número 35. Judá passou 3 grandes provações para que ele fosse útil, não é? Para que ele fosse trabalhado por Deus, né? Como falei para os irmãos, antes da aprovação ele era uma pessoa, depois da aprovação, depois dos processos, ele era uma pessoa totalmente diferente. Veja o versículo número 35, Gênesis 37 e 35, diz assim a palavra de Deus: E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: Na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. Nós vemos aqui a primeira grande provação que Deus permitiu na vida de Judá para que se processasse, né? Para que podemos dizer, né, o fruto do amor ao próximo que não existia, né? Mas para que ele fosse trabalhado por Deus, foi preciso Deus permitir na vida de Judá essa grande provação aqui. Qual provação era essa? Os irmãos leram comigo que ele foi rejeitado. Diz assim: E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolar. Recusou, porém, ser consolado e disse: Na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura, assim chorou seu pai. Então nós vemos que Judá foi rejeitado, porque a Bíblia diz, a frase está no plural, não é? Levantaram-se todos os seus filhos. Judá estava incluído aqui, porque quando Jacó soube que José tinha morrido, ele rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco, era um costume da época de pesar, né? De sentimento de pesar, era um costume da época. Ele vestiu-se de pano de saco, não é isso? E pranteou a morte do seu filho José, não é? Que para ele José tinha morrido quando ele viu a túnica de várias cores que ele tinha confeccionado, feito para o seu filho, não é? Toda ensanguentada. Pensou ele que José tinha morrido, não é? Logo pensou, mas os seus filhos o tinham enganado, não é isso? Mas, meus amados irmãos, nós vemos aqui que Judá estava incluído aqui, né, nessa rejeição, porque a Bíblia diz que a Bíblia está dizendo aqui que Jacó, né, ele rejeitou ser consolado pelos seus filhos. E Judá estava incluído também. Levantaram-se todos os seus filhos, está no plural, todos seus filhos, no plural. Judá estava incluído. Então a primeira provação aqui que nós vemos na palavra de Deus é que
Existem pessoas que estão sendo severamente rejeitadas. E eu ainda vou mais além, rejeitada por pessoas até da família, no seu convívio familiar, como Judá foi aqui pelo seu pai. Muitas vezes na empresa que trabalha, muitas vezes faz as coisas tudo certinha, não é? Faz o seu trabalho com dedicação, com esmero, mas aí muitas vezes é rejeitado pelo seu patrão, é rejeitado, né, pelo seu chefe, pelo seu gerente, perseguido. E Deus está permitindo tudo isso, como permitiu na vida de Judá. Glória seja dada ao nome de Jesus. Já estou aplicando a palavra, meu amado irmão e amigo. Muitas vezes Deus permite para grandes finalidades, para aperfeiçoamento, né? Nós somos comparados com aquele fruto da oliveira, com o fruto da oliveira, que muitas vezes precisa ser processado para que se desenvolva os planos de Deus. Muitas vezes é um fruto, o fruto do Espírito Santo que não existe. Não existia no coração de Judá amor por José. Não existia. E aí Deus começa a trabalhar para que esse fruto se desenvolva, não é? Para que esse sentimento de cordialidade, de amor, de afeto, de carinho pelo seu irmão, que não existia, comece a se processar. Quem sabe eu estou falando aqui para alguém que está assistindo esse vídeo, que está passando e não está entendendo o porquê está sendo perseguido, rejeitado pelos seus. Estás fazendo as coisas tudo, estás a fazer tudo certo, mas estás sendo rejeitado. Meu irmão e amigo, às vezes Deus permite caminhos e meios para que a gente se chegue aonde Ele quer que a gente chegue, né? Deus não força ninguém aos seus desígnios, Deus não força ninguém, mas Ele permite caminhos e meios para a gente se chegar lá. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus nesta hora. Então, a primeira grande provação que Judá passou foi a rejeição pelo seu ente querido que era o seu pai, né? Quantas pessoas estão sendo rejeitadas até pela mãe, que a Bíblia diz, pode uma mãe esquecer do seu filho, o rejeitar? Glória a Deus. Mas eu venho da parte de Deus nesta hora, nesta ocasião, dizer a você, meu amado irmão e amigo, não é para esse desconforto todinho, é para que você chegue aonde Deus quer que você chegue, aos projetos de Deus. O Senhor tem o seu caminho na tormenta. O Senhor castiga aquele que ama. Vamos mais para frente, vamos para a segunda provação que Judá passou para que se desenvolvesse esse fruto que não existia do amor ao próximo, do amor a José, do amor a seus irmãos, né? A segunda provação que Judá passou, o filho de Jacó passou, Judá, né, foi no pão. Deus provou Judá no pão. E Deus prova no pão? Prova no pão, né? Prova no pão. Vamos ver agora Gênesis capítulo de número 42, Gênesis capítulo 42, nós vamos ver a segunda grande provação que Judá passou para que se desenvolvesse o fruto do amor ao próximo na vida dele que não existia, ou como processamento de Deus para aperfeiçoamento. Como fruto da oliveira foi processado. Gênesis 42, versículo 1. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito,
Disse Jacó aos seus filhos, Judá estava incluído, está no plural. A frase está novamente no plural. Por quê? Por que estáis olhando uns para os outros? Uma pergunta de Jacó. Disse mais, eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo para que vivamos, plural, e não morramos. A frase toda está no plural. Então indica que Judá estava sendo provado no pão. Glória seja dada ao nome de Jesus. Judá estava sendo ali como fruto da oliveira, ele é pisado, esmagado, processado. Talvez você esteja passando por isso, meu amado irmão e amigo. Eu estou aplicando a palavra, né? Está sendo provado no pão, nas vestes, nos teus recursos. Mas não é para a morte, é para aperfeiçoamento. Louvado seja o nome de Jesus. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você que está no Salmo 37 e versículo 25. O salmista disse, fui moço e agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se é servo de Deus, nunca vai ficar com a bacia de queijo na mão, na praça pública da cidade, pedindo esmola, não. Ele tem um pastor que vai cuidar dele. O pastor do Salmo 23, ele vai continuar cuidando de você, meu irmão. Isso é um processo que Deus está permitindo para que você chegue aonde Deus quer que você chegue. Para que cheguemos onde quer que Deus quer que cheguemos, né? Aonde Deus quer que a gente chegue. Então, Judá foi tremendamente provado aqui, no pão. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, essa pessoa não era crente, e ele disse, conhecia a palavra, entre aspas, e ele disse assim, irmão, Ruth mendigou, e a Bíblia diz que o justo não mendiga. Eu disse, não, meu irmão, Ruth não mendigou, Ruth respigou, é diferente. Respigar é uma coisa, mendigar é outra. Existia uma lei que a permitia nos canteiros da roça colher, né? Colher as espigas que caíam, os trabalhadores, os segadores, eles iam, né, tirando, colhendo, e as espigas que caíssem nos canteiros da roça, nos cantos da roça, eles não podiam pegar. Vinham os pobres e necessitados atrás, eles vinham com um saco colhendo aquelas espigas que caíam, né, aqueles grãos de espigas que caíam. Então ela não mendigou, Ruth não mendigou, Ruth respigou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele cuida, meu irmão. Se você está sendo provado é porque Ele te ama. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas do céu nesta hora e paz na terra entre os homens de boa vontade. Vamos para a terceira e última provação que Judá passou, né, para que esse fruto, os planos de Deus fossem processados na vida desse homem, desse filho de coração ruim, coração duro, coração inconverso, porque o coração de uma pessoa que intenta vender o irmão é um coração de pedra, não é? Mas o Senhor sabe trabalhar no coração de pedra. Se estás convivendo com pessoas que têm um coração de pedra, o Senhor sabe como trabalhar para fazer o transplante e colocar um coração de carne. A terceira e última provação que Judá passou para que se processasse, né, para que se chegasse aonde Deus queria que ele chegasse,
está no Gênesis, né, no mesmo livro de Gênesis, capítulo de número 44 e versículo 12. A terceira e a última provação que Judá passou. Venha comigo, me acompanhe. Gênesis 44 e 12. E buscou, começando no maior e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Né? Nós vimos aqui que José agiu sendo usado por Deus, porque José, ele deu ordem aos seus súditos para que fosse colocado o seu copo de prata dentro do saco de Benjamim. Né? Do saco, porque os irmãos de José, eles na segunda vez, né, eles retornaram carregados de trigo, né, carregados de trigo. E José teve, eu quero dizer que foi um plano de Deus. José foi tremendamente usado por Deus, né, para mandar ser colocado esse copo de prata justamente no saco de Benjamim, no saco de trigo de Benjamim, porque esse copo de prata colocado no saco de trigo de Benjamim ia provar Judá, porque Judá, ele ficou responsável de trazer novamente Benjamim para o seu pai Jacó, porque tinha lá atrás, né, a gente não vai ler para a gente ganhar tempo, mas houve um acordo entre Judá e o seu pai Jacó, de que Judá ia trazer novamente Benjamim para o seu pai. Ele ficou como fiador responsável de trazer novamente o seu irmão mais novo, né, Benjamim, para o seu pai Jacó. E a gente vê aqui que uma vez o copo de prata colocado no saco de trigo de Benjamim, mexeu com Judá, por quê? Porque José mandou prender, né? Mandou prender Benjamim. Disse, vocês podem ir embora, né? Mas o irmão de vocês mais moço vai ficar. Né? Vocês podem ir embora, mas ele vai ficar, porque o copo de prata, o copo real de prata foi encontrado no saco de Benjamim, no saco de trigo de Benjamim. E aquele que fosse encontrado, ele seria acusado de furto. Né? Aí é que está a terceira grande provação, que foi justamente com o copo de prata. Porque aí Judá, ele, como ficou responsável de trazer novamente seu irmão para Jacó, ele tinha que se manifestar em defesa do seu irmão. Né? Aí a gente vê no mesmo capítulo 44, versículo 33 e 34. Veja só uma coisa interessante aqui, meus irmãos. Um homem de coração duro, um homem de coração inconverso, de coração de pedra. Veja como é que ele ficou depois da aprovação. Gênesis 44, 33 e 34. Agora, pois, fique teu servo, isso aqui foi Judá falando. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo do meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu, isso aqui foi Judá falando, ao meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá ao meu pai. Então, ele estava disposto a dar a sua vida pelo seu irmão Benjamim. Agora, cá para nós, irmãos,
Por que ele não fez o mesmo com José? Não é? Por que ele não estava disposto a dar a sua vida para lutar, para ver o seu irmão José com liberdade? Não é? Os irmãos, vejam que depois da aprovação foi que se desenvolveu e processou esse fruto do amor ao próximo, no caso aqui por Benjamim, não é? O afeto pelo irmão, o carinho pelo irmão, a consideração pelo irmão, pelo pai também, né, que ele ficou responsável de trazer para seu pai Benjamim. Caso contrário, seu pai sofreria muito, porque na cabeça de Jacó ele já tinha perdido José e perder agora Benjamim, ele ia ficar desesperado. Meus amados irmãos, que grande riqueza da parte de Deus através da sua palavra para nós. Eis aqui um dos grandes tesouros da palavra de Deus, não é? Que aprendi e estou repassando para os irmãos, porque tudo que a gente sabe a gente aprendeu de alguém, não é? Tudo que a gente sabe a gente aprendeu por revelação de Deus, e tudo que a gente sabe a gente aprendeu herdando de alguém, não é? Herdando, escutando, não é? Pesquisando ou por revelação de Deus. Essas são as três fontes do saber, não é isso? Ninguém tem razão de se gloriar em nada. Tudo que você sabe, meu irmão, você aprendeu de alguém, foi lhe dado por revelação ou você herdou escutando de alguém. Então eu aprendi e estou repassando para os irmãos. Essa foi a terceira grande provação, o copo de prata de José, justamente no saco de Benjamim. Porque uma vez que Judá ficou fiador, responsável por seu irmão, mexeu com ele. Ele foi provado ali. E agora ele estava disposto a dar a sua vida pelo irmão. Irmãos, o processo de escravidão nos tempos antigos, né, de Jacó, de José, de Jacó, de Judá, era terrível, não é? O processo de escravidão. Viveu uma vida de escravo, ele se deu para ser escravo em lugar do seu irmão, não é? Então, nós vemos aqui, não é? Foi por isso que eu fiz a comparação, né, do fruto da oliveira, não é? Essa metáfora com a vida de Judá, não é isso? Aqui ele foi trabalhado, assim como o fruto da oliveira foi processado, Judá foi processado também, foi esmagado, pisado, né? Rejeitado. Louvado seja o nome de Jesus. Mas a gente vê aqui que Deus o provou porque o amava. É isso? Processou-se o fruto do amor ao próximo que não existe. Eu venho da parte de Deus dizer a você, meu amado irmão e amigo, se não existe amor entre os teus, se o Senhor ainda não permitiu, Deus vai começar a trabalhar por caminhos e meios. Eu creio, porque recebo autoridade da palavra para dizer isso nessa hora. Deus vai começar a trabalhar, a permitir caminhos e meios para que haja amor mútuo, para que haja amor entre os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E os rebeldes se convertam à prudência do justo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu espero ter contribuído para a sua vida espiritual, para o crescimento da sua vida espiritual, não é? Eu tenho certeza que assim como eu fui edificado através dessa palavra, você, meu amado irmão e amigo, também foi edificado através dessa palavra.
Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça sempre resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Deus abençoe.